em Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. E vamos ver aqui o que o Altíssimo tem para nós. Acharam? Diz assim: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu. Eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz a um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora, chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançada na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançava da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Apocalipse é um livro muito simbólico e é de uma compreensão impossível ao homem natural, aliás, como toda a Escritura.
Por exemplo, o capítulo 12 de Apocalipse, parece que ele está deslocado. Na realidade, o capítulo 12 de Apocalipse, ele deveria estar logo após ou entre o capítulo 5 e o capítulo 6. Seria um lugar melhor para ele. E por que o Senhor fez assim? Porque a Escritura não é um livro que você vai pegar e vai ler e vai compreender. É um livro com enigmas. Porque já estava escrito que o Senhor cegou o entendimento desse povo. E o próprio Cristo disse que eu falo por parábolas, para que eles vendo não entendam, e nem compreendam e nem se arrependam. Mas não parece uma controvérsia? O Senhor não quer que os homens se arrependam? Sim, mas os homens que têm um coração quebrantado. Porque um coração quebrantado o Senhor não vai desprezar. Mas quando a pessoa tem um coração duro, o Senhor endurece mais ainda o coração. E nós chegamos aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 12, um texto que é quase impossível de você discernir na sua totalidade, tal é a profundidade. Como o apóstolo Paulo já disse, ó profundidade das riquezas do Senhor, da sua sabedoria e do seu eterno poder. E o capítulo 12, ele começa com um sinal no céu. Uma mulher, e essa mulher é Israel. Essa mulher é Israel. Não vamos entrar nos pormenores, porque senão nós demoraríamos muito. Mas esta mulher é Israel, vestida de sol e tendo a lua debaixo dos seus pés. Nós entendemos e cremos que tanto o sol, que ela está vestida, como a lua, a Escritura diz que eles foram colocados no céu para sinais de tempos e estações. Nós cremos que a mulher vestida de sol e tendo a lua aos seus pés tem um significado dos calendários lunar e do calendário solar. Do calendário que nós temos gregoriano e do calendário judaico, no qual o mundo praticamente quase todo é regido. E viu um outro sinal no céu, um grande dragão vermelho. E aqui na frente, nós vemos que o dragão é a antiga serpente, chamada de Diabo e Satanás. Então você já pode entender que esse dragão é Satanás. E a mulher, ela estava grávida e com dores de parto. Agora nós pegamos aqui versículo 4, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Nós temos que entender, primeiro, que a mulher é Israel, e segundo, que este filho não é Cristo. Este filho é a igreja. Por quê? Nós já sabemos, mas nós vamos explicar mais uma vez. A igreja ainda não nasceu. A igreja está sendo gerada. Um bebê, ele só nasce quando está formado. Um bebê que nasce antes de tempo, ele nasce com muitas sequelas. Mas a igreja está sendo gerada, está sendo formada. A igreja começou a ser concebida em Pentecostes e ela está sendo edificada, pedra sobre pedra. Pedras espiritual e edifício espiritual, diz Paulo. A igreja ainda não nasceu. Por quê? Porque ainda faltam pessoas serem agregadas a este corpo. A igreja é um corpo. Ela está sendo gerada, e aqui em Apocalipse 12, nós vemos o nascimento da igreja, e deu à luz a um varão. Vamos voltar um pouquinho em Apocalipse 2, só voltar um pouquinho aqui, Apocalipse 2, versículos 26 e 27, diz assim:
E ao que vencer e guardar até o fim as minhas palavras ou as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Apocalipse 2 é uma carta à igreja de Tiatira, está falando à igreja. 2, 26 e 27. E com varas de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. É uma promessa à igreja reger as nações com vara de ferro. E aqui nós lemos Apocalipse capítulo 12, agora voltando. E deu à luz a um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Então, se alguém quiser dizer, se alguém por acaso disser, não, esse varão é Cristo, não, este varão é a igreja, porque lá mais na frente Apocalipse diz assim: e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A igreja vai reinar com Cristo durante 1000 anos. Não podemos esquecer o que diz lá em Hebreus capítulo 12, a Assembleia Universal dos primogênitos inscritos nos céus. Nós somos feitos semelhantes ao nosso irmão Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador. E nós vamos reinar com ele aqui com vara de ferro durante 1000 anos, no reinado milenar. E continua, com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Veja bem, Cristo não foi arrebatado. Nós sabemos que no nascimento de Cristo, ele nasceu, fugiu para o Egito, depois retornou e viveu cerca de 33 anos. E quando ele ressuscitou, na sua ascensão ele foi elevado aos céus. E aquilo ali não é arrebatamento. E a palavra usada para aquilo ali é contrária à palavra arrebatamento. A Escritura, quando fala de arrebatamento, está falando da igreja. É isso que Paulo fala lá em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, em diante disso. E a igreja foi arrebatada, a palavra ali é harpadizo no grego, nós já sabemos. E essa mesma palavra é encontrada aqui em Apocalipse 12. Cristo não foi arrebatado no seu nascimento. Voltamos a enfatizar isso. Cristo, quando nasceu, ele fugiu para o Egito, depois voltou e ainda viveu aqui 33 anos. E depois de batizado, aos 30 anos, ele exerceu seu ministério. Depois ele ascendeu aos céus, não foi arrebatado. E a palavra grega para a ascensão de Cristo é epairos, não é harpadizo, é outra palavra. Esta palavra só é empregada para o arrebatamento da igreja. Cristo não foi arrebatado. Então nós estamos entendendo que aqui é o nascimento da igreja. No momento do arrebatamento, ela vai ser arrebatada para Deus e para o seu trono, para as bodas do Cordeiro. E continua, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Esta mulher é Israel. Grava esse versículo, versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Irmãos, veja bem, a Escritura diz que ao tempo de Israel, dos judeus, e ao tempo dos gentios. Lá em Lucas 21, versículo 24, o Senhor mostra que Israel seria disperso por todas as nações. Quando Cristo, durante seu ministério, ele olha para uma figueira e vai buscar um fruto, ela tinha muitas folhas, mas ela não tinha fruto. O que o Senhor fez? Ele amaldiçoou a figueira. E ele disse o que para a figueira?
nunca mais nasça fruto de ti, e a figueira secou imediatamente. Aquela figueira é Israel. O Senhor disse que a partir daquele momento, Israel nunca mais iria produzir um sacerdote ou um profeta. Nunca mais. E nós já temos quase 2000 anos. Israel nunca mais produziu um profeta ou um sacerdote. E nem vai produzir. Porque Israel rejeitou o Senhor. E a palavra do Evangelho abriu para todo mundo. É chamado o tempo dos gentios. O tempo das outras gentes. E essas outras gentes é a igreja. Somos nós. Estamos sendo formados ainda. E aqui no arrebatamento a igreja está pronta. A igreja vai ser arrebatada. Mas o que acontece com Israel agora? Quando acaba o tempo de Israel, começou o tempo dos gentios. Quando acabou o tempo dos gentios, volta-se o Senhor para tratar com Israel novamente. Conforme diz o profeta Zacarias, o Senhor vai ter misericórdia de Israel. O Senhor agora está tendo misericórdia de nós. Mas na tribulação ele vai ter misericórdia de Israel. E vai guardar Israel na tribulação. Aqueles sinceros, aqueles verdadeiros, porque não é todo judeu que é um israelita, são os espirituais. Como que o Senhor vai guardar Israel na tribulação? Nós vemos aqui que Satanás foi atrás com seus anjos, atrás da mulher, mas o Senhor deu 2 asas como de grande águia e guardou a mulher no deserto. E Satanás lançou da sua boca água como um rio, para que pela sua força pudesse tragar a mulher. Mas a terra abriu a sua boca, um grande terremoto, e tragou o rio. E Satanás ficou irado, e foi fazer resto ao remanescente, ao que sobrou da semente da mulher, que é a igreja de Laodiceia, que são os crentes que ficaram. Esses crentes vão ser perseguidos e serão mortos, serão torturados. Agora, se vocês observarem, aqui nesse versículo 4, eu vou ler de novo. E a sua cauda lançou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Isso mostra o quê? Satanás vai tentar impedir o arrebatamento da igreja. Se ele vai tentar impedir, se ele está olhando para a mulher que vai dar a luz, ele já sabe. Ele já sabe que chegou o momento de dar a luz. Ele está aqui, eu vou vigiar. E eu vou parou diante da mulher. A criança vai nascer, nós vamos tragar. Satanás vai fazer de tudo para tentar impedir o arrebatamento. Só que ele não vai conseguir. Mas o que isso nos mostra? Que antes do arrebatamento, ele vai tentar de alguma forma impedir que essa criança nasça. E essa criança somos nós. Então, crentes, cuidado. Existem muitas visões e profecias para o arrebatamento agora em trombetas de 2025. Trombetas de 2025 começa dia 22 e termina dia 24. Nós temos que estar muito atentos para o dia de terça-feira, por exemplo. Porque o maligno, ele vai querer fazer alguma coisa. Se as profecias, se as visões e sonhos tão reais, tão sinceros como os irmãos têm visto em todo mundo, se o que eles têm falado
com tanta convicção, se cumprir, o dia de terça-feira será um dia terrível. Talvez um sinal para nós. Ah, mas se o Senhor não vier, nós vamos continuar esperando, porque esta é a geração da volta do Senhor. E se Ele vier, e você achou que Ele não viesse, vai estar como as virgens loucas, ah, está tardando, não vai vir. E se vier, e você está achando que não vem, você vai ficar. Então eu quero deixar uma coisa muito clara aos que ficarem. Você vai ter que abandonar sua casa, abandonar seu emprego. Você vai ter que fugir para lugares que não tem comunicação, sem energia, sem celular, sem nada. Porque Ele vai saber onde você está. E a tribulação não é 1 ano, nem 2 anos, são 7 anos. E muitos serão presos e muitos serão mortos, torturados. A Bíblia diz que haverá uma tribulação qual nunca houve, e as pessoas acham que podem ficar brincando com isso. Acham que podem, não vai acontecer agora, vai acontecer quando então? Alguém disse, essas profecias que estão acontecendo são tudo mentira. Vocês vão ver que vão chegar dia 23 e 24 não vai acontecer nada. Aí eu pergunto, quando é que vai acontecer então? E ele me responde, eu não sei. Se você não sabe, como você sabe que não vai ser dia 23 e dia 24? Então, você também está mentindo. Se é que diz que os de cá mentem. Nós temos que aguardar. Cristo vem em trombetas. É a 5ª festa que tem que se cumprir. Depois, no final do 6º milênio, a 6ª festa se cumpre. 7 anos depois, ele vindo agora em 2032, é a chamada festa da expiação. E depois nós temos a festa do tabernáculo, é o reino milenar. E se Cristo vier? Eu prefiro estar esperando. E eu sei que essa é a geração que vem. Essa é a geração que o Senhor vem nos buscar. Esses irmãos todos no mundo inteiro, eles estão de acordo com a palavra. O Senhor disse que lá em Atos 2, a maneira que Ele falaria seria com sonhos, visões e profecias. As pessoas estão tendo sonhos, visões e profecias, e as pessoas estão achando que não deve ser assim. Estou ignorando. O Senhor disse que seria assim, mas as pessoas acham que não. Por quê? Porque os líderes grandes não falam sobre isso, as igrejas grandes não falam sobre isso. Por que não falam? Porque a Bíblia diz que elas não falariam. A Bíblia chama todo esse sistema religioso, isso vai doer algumas pessoas, mas é o que a Bíblia diz. A Bíblia chama eles de Laodiceia. E se você ler a carta de Laodiceia, uma das características é que ela é cega. E se um guia cego guiar os outros, ambos vão cair no abismo. Eu creio que este é o tempo do Senhor. Eu creio que chegou a hora do arrebatamento. E como foi nos dias de Noé, o Senhor disse que será agora. Nos dias de Noé, também não creram. Cadê, Noé, o dilúvio? Cadê a chuva, Noé? E Noé pregou por dezenas de anos e foi muito zombado. Podem zombar, eu não me importo com isso. Estranho essas pessoas não zombarem. Se nós somos zombados por amor a Cristo, aleluia. Como foi nos dias de Ló, de Abraão, os moradores daquela cidade também não creram. Independente da crença deles, aconteceu.
E se hoje for lá nos territórios de Sodoma, Gomorra, Ademais e Zeboim, cheira enxofre e sal. Está lá a prova viva. Mas as pessoas continuam ignorando. Agora, eu vou ler de novo o versículo 6 do capítulo 12, diz assim: e a mulher fugiu para o deserto, onde já havia um lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Agora, vamos aqui no capítulo 11, de 1 a 3. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está lá fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. 42 meses são 1260 dias. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Veja bem, depois do arrebatamento, aparecem as 2 testemunhas. E ninguém vai poder combater elas, nem o anticristo, porque elas vão estar revestidas do poder de Deus, e elas estarão guardando Israel na tribulação. Por isso que Satanás não vai poder fazer nada. E outra coisa que eu quero deixar claro aqui é que hoje, neste momento, os anjos de Satanás estão nas regiões celestes, como Paulo escreve, por exemplo, em Efésios capítulo 6. As hostes da maldade nos lugares celestiais, eles estão lá, mas na tribulação, eles serão lançados sobre a terra. Imagine isso aqui, quando esses milhões de anjos caírem, quando aqueles grandes anjos que estão lá presos junto ao rio Eufrates for liberado. Os demônios hoje que estão sobre a terra não são os anjos caídos. Agora vocês imaginem quando eles vierem sobre a terra. Nós não podemos deixar de falar a verdade, daquilo que nós cremos. E nós sabemos que esta é a verdade. Agora, esperar que as pessoas creiam? Não. As pessoas querem viver a vida. Como está escrito, e plantavam, edificavam, casavam-se e davam-se em casamento. Estarão vivendo vidas normais. Estarão trabalhando no moinho, estarão se casando, estarão edificando, estarão plantando. As pessoas estarão normais. Não espere a normalidade no momento do arrebatamento. A anormalidade no momento do arrebatamento vai ser o arrebatamento. A anormalidade vem depois do arrebatamento. Depois do arrebatamento você espere a desgraça vindo sobre a terra. Mas até o momento do arrebatamento, calmaria. E como nós falamos, Satanás está esperando a criança nascer para lhe tragar o filho, mas o Senhor não vai permitir. O Senhor vai nos arrebatar e iremos para a glória estar para sempre com o nosso Senhor. Pode ser agora? Claro que pode. Estou esperando? Estou esperando. Bem, se acontecer, nós já temos aqui um vídeo gravado. Não é isso? Com certeza. Temos um vídeo gravado e tem milhares de vídeos gravados por aí, alertando por esse tempo. Olha, são muitas visões, muitos sonhos. E aqui em Apocalipse, capítulo 12, nós vemos 3 elementos importantes. A mulher, que é Israel, a igreja, que é arrebatada, o filho, o varão, que é a igreja de Filadélfia,
E a igreja que fica, o remanescente, Laodiceia. Nós não vemos aqui a prostituta, a meretriz, porque Laodiceia é oriunda da meretriz. E a meretriz nas escrituras é o catolicismo romano. E Laodiceia veio do catolicismo romano. Só para fechar, meus irmãos, entre o ano 1517 e 1521 surgiu aí a Reforma Protestante, promovida por Martinho Lutero, um monge católico. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. A igreja protestante, do qual eu fiz parte durante muitos anos, a igreja protestante, ela nasceu da Reforma Protestante, feita por Martinho Lutero. Ou seja, ela é filha do catolicismo. E isto 1500 anos depois de Cristo ter edificado a igreja. Ele diz, Mateus 16, 18, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 1500 anos depois, a igreja deixou de existir para nascer do catolicismo. Não existia igreja. Qualquer um que admita que essa igreja nasceu do catolicismo, eu te pergunto, não existia igreja? Será que Cristo não foi capaz de continuar edificando a sua igreja para ela parar e começar uma reforma? Quem está edificando a igreja é Cristo, e a igreja que Cristo está edificando não pode ser reformada. Se você não quiser ver, é problema seu. Mas você argumentar que a igreja da Reforma Protestante é a igreja de Cristo, a igreja que Cristo estava edificando, ele continuou edificando. Agora tem um detalhe: tem muita gente crente dentro da igreja protestante. Nós éramos de lá. E continua muita gente crente lá dentro. Mas aí eu tenho um conselho bíblico: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. É povo do Senhor? É. Mas está participando dos pecados e vai incorrer nas suas pragas. E as pragas maiores vêm na tribulação. Por isso que Laodiceia fica na tribulação. Eu pergunto mais uma vez: não existia igreja? Faça essa pergunta a você. Como é que pode? É só um raciocínio. Cristo começou a edificar a igreja e 1500 anos depois, Cristo disse assim: olha, não sou capaz de continuar edificando. Aí surge Martinho Lutero, que veio do catolicismo, e começa a montar uma igreja nova, porque Cristo não teve a capacidade. Só cego. Tem que ser muito cego para entender que a igreja de Cristo continuou sendo edificada. E na realidade a reforma protestante, ela foi um golpe. Por quê? Satanás não conseguia trazer as pessoas que estavam do lado de fora, a igreja que andava, andarilha de casa em casa, de cidade em cidade. Então ele tentou aprisionar ela, criando uma nova forma de religiosidade. Mudou algumas coisas, mas encaixotou-as dentro de templos. E a Escritura diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. O céu é meu trono e a terra é a estrada dos meus pés. Que casas vocês vão edificar? E onde será o local da minha habitação? Por acaso as minhas mãos não fizeram todas essas coisas? Paulo, em todas as suas epístolas, diz: nós somos templo do Espírito Santo. Por isso, você não vai ouvir falar dessas coisas dentro da igreja da Reforma Protestante, porque ela é cega.
Mas depois de você ver essa mensagem, se o arrebatamento acontecer, você vai entender tudinho. E aí você vai ter que sair, de qualquer maneira. Na tribulação você não vai poder ir para a igreja. Igreja, templo. Por quê? Você vai ser perseguido. Na tribulação, Laodiceia vai ter que aprender o que significa ser igreja. Sabe na igreja de Laodiceia o que ele diz? Eis que estou à porta e bato. Na igreja de Laodiceia, Cristo está do lado de fora. Na igreja de Filadélfia, ele diz: eu pus uma porta aberta diante de você, e ninguém a pode fechar. Vocês têm muita força, mas vocês não negam o meu nome. Infelizmente eu sei que a maioria não vai ouvir, mas qualquer um com pouco raciocínio consegue entender que a igreja de Cristo sempre caminhou fora das portas. Por isso também está escrito: saiamos a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, levando a sua afronta. E sejam prontos. Se acontecer, tomara que não estejamos aqui. E se não acontecer, nós continuaremos, porque nós sabemos que esta é a geração do arrebatamento. Esta é a geração da volta do Senhor. Aleluia. Espero que não sejamos inimigos por buscar dizer a verdade. É só uma pesquisa. É só fazer uma pequena pesquisa que as pessoas entenderão que isso é a verdade. Graças e paz a todos. Graças e paz. Graças e paz.